Olá, pessoal! E sejam todos bem-vindos aqui à nossa live do Três Palavrinhas. Muito feliz de estar começando aqui nossa primeira live do ano. Então, sejam todos bem-vindos. E temos um convidado especial hoje. Quem já viu, né, nossas postagens aqui já sabe quem que é. Mas se você ainda não conhece, não sabe do que eu tô falando, toda terça-feira eu encontro aqui com vocês com um convidado, ou às vezes eu apareço aqui sozinha mesmo, mas hoje eu tenho um convidado especial pra gente falar um pouquinho sobre o Três Palavrinhas, né? E sobre algumas ações do Três Palavrinhas, junto com a comunidade, novos produtos, tudo que tem a ver com o que a gente prega, com o que a gente vive, eu venho aqui falar um pouquinho pra vocês. Quem acompanha a gente aqui sabe também que o Três Palavrinhas fez uma escola de paz para ajudar você, papai e mamãe, a educar seu filho nos caminhos do Senhor, te dar ferramentas, né, para que você fique cada vez mais seguro, confiante, né, nessa missão maravilhosa de ser pai e de ser mãe. E nós temos o nosso curso 7 Princípios Bíblicos. Você pode entrar no nosso arroba mesmo do Escola de Paz 3P, você vai ver todas as informações por ali. Claro que tá aqui no link da nossa bio, tudo tá aqui, tá bom? Tudo que você precisa tá no link da nossa bio. Então você pode entrar ali e buscar todas as informações e conhecer os 7 princípios bíblicos. Um curso que eu fiz, eu tô falando ali diretamente para você, dando algumas dicas de o que você pode fazer para reorganizar ali a sua casa com 7 princípios bíblicos que são muito conhecidos, como mordomia, a soberania, a união, a individualidade. Eu vou falando sobre cada um deles, né, separadamente, e trazendo para dentro da casa. Como você pode fazer com seus filhos de todas as idades, né, e estabelecer esses princípios. Então, primeiro você aprende aquele princípio, tá? Para que você comece a observar todas as situações que você está vivendo no seu dia a dia e pensar assim, qual princípio que está faltando aqui? Nessa situação aqui, o que de repente, qual princípio que eu posso aplicar? Então, você começa a observar, né, os acontecimentos dentro do seu lar com uma perspectiva bíblica, né, vendo como Deus vê aquela situação. Então você vai aprendendo. E o mais legal é que eu coloquei ao final de cada lição, de cada aula, uma lição para você fazer com seu filho. Então você vai aprender e depois tem algo lúdico para você ensinar aquele mesmo princípio para o seu filho. Então, por exemplo, na mordomia, a gente coloca lá algumas opções de que seu filho pode fazer dependendo da idade que ele tem, para você começar a ajudá-lo a ter mordomia, que é cuidar das coisas que Deus deu para ele, né? Seja na natureza, seja nas coisinhas dele de brinquedo, seja no tempo, seja no dinheiro, em cada uma dessas áreas ele pode ter a mordomia, o cuidado, né? Então, em cada um desses princípios a gente ensina e você pode aprender e ensinar para o seu filho. Já pensou? Você já pensou se o seu filho cresce desde pequenininho, sabendo 7 princípios bíblicos básicos, porque a Bíblia tem lotada de princípios ali, né? Eu tô falando só de 7. E ali ele pode crescer com esses princípios que vão nortear a vida dele toda. E quando ele for maiorzinho, ele vai saber como lidar com algumas situações da vida dele de criança grande ou de adolescente, porque ele aprendeu na infância e para ele é uma coisa natural. É muito maravilhoso isso. Para vocês terem uma ideia, as músicas que eu canto no Três Palavrinhas, que a gente seleciona para colocar ali, muitas delas eu aprendi, a maioria inclusive, eu aprendi quando criança. Então eu não lembro quem me ensinou, não lembro por que eu sei. Eu sei a música inteira, eu sei a letra, eu lembro como canta, mas eu aprendi quando era criança, então faz parte de mim. E isso é o mais maravilhoso, quando a gente consegue ensinar para os nossos filhos os princípios bíblicos, né, valores cristãos, de uma forma que quando eles crescem, simplesmente são parte deles, parte do caráter deles, que é um dos princípios que a gente trabalha também no nosso curso. Então, assim, eu sou fã, né? Eu aprendi muito fazendo o curso, enquanto eu estudava, né, e lia a respeito. Transformou a minha vida de verdade em muitas situações, assim, que a gente pôde reavaliar, reestudar e ver assim, puxa vida, às vezes um conflito que acontece em casa não é porque as pessoas não se gostam, não se amam, não se toleram, justamente porque tá faltando um ajuste ali de princípios. Então, princípios trazem paz para casa, então é uma benção, viu?
Tudo noite. bem? Tudo bem, e Tudo bem, você? graças a Deus. Estamos Então tá aqui. bom. Que bom que vai dar pra gente conversar um E bom que pouquinho. deu tempo, meu Deus. Qualquer coisa, Jesus, vamos ter que fazer outra, assim, ó, na Ah, a gente sequência, faz né? outra depois. A gente tem assunto aqui, meu filho. Nossa, Assunto aqui que a gente tem. é Mas assim, verdade. na verdade é mais que assunto, né? Que eu falo isso, mas assim, eu acho que é um compartilhar de vida muito importante para todo mundo que tá aqui conhecer um pouco do seu trabalho, do que você faz. Eu já estava cantando aqui enquanto você chegava. Então, o pessoal já me conheceu, já sabe que eu canto. Pronto. Oi, Já voltou. sabe que eu canto no Três Palavrinhas, já sabe que a gente que criou, né? Eu e o Samuca, eu falei, vou trazer um convidado aqui e vocês vão amar o que eu vou trazer, que é o Kaique, do Companhia CNC. E eu queria que você se apresentasse, porque sempre que eu convido alguém, eu falo assim, que eu trago pessoas que têm assim, um propósito de vida parecido com o nosso, que entendem o que o Três Palavrinhas traz, que tem ali uma visão semelhante à nossa. E a gente já, né, fez algumas coisinhas juntos aqui, a gente já pôde, Sim. né, semear no reino juntos. E aí eu queria que você apresentasse, né, Kaique, assim, ó, primeiro você, só falar rapidinho, gente, quem não sabe, o Kaique aqui, ele é fundador da CNC. Se você não conhece a CNC ainda, você está perdendo tempo, porque é um dos trabalhos de artes mais lindos que existe, assim, né, aqui, no meio cristão. Eu acho que tem que conhecer, sabe? E de qualidade, assim, a gente vê que é uma produtora teatral maravilhosa. Já fez mais de 40 espetáculos por aí, né? No Brasil e no mundo. E eu já assisti, acho que do Jardim do Inimigo e Radassa. A Rua Azul, eu não sei se eu já assisti. Hum, Você me perdoa? Você vem aqui? Estamos aqui para ir, hein? E também ele é fundador da Aldeia Anici, né? Que é um projeto na África, que já existe há mais de 14 anos, com 1.200 crianças, certo? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa. Olha só, mais de 90 empregos e assistência para mais de 250 famílias. Então, assim, é o que eu estou falando aqui no começo da nossa live, da gente ser bênção na vida das pessoas. Então, eu queria que você falasse como que você começou, né, o teatro, como que você começou a aldeia, o que foi que Deus fez na sua vida que você está vivendo isso que você vive hoje. Sim, tudo bom, gente? Bom, como ela disse, eu sou o Kaique. A gente tem a Unici já há 23 anos, né? Vamos completar 24 agora, em abril. E é um grande desafio, né? Porque quando nós começamos a fazer o teatro na igreja, naquela época, acho que você não era nascida, né, Adila? Eu, nem o Samu. O que que 24 anos acontece? atrás? Todo mundo era criança, é muito engraçado. Todo mundo quando chega fala assim, nossa, eu assisti você no Jardim do Inimigo, eu era criança, eu tinha medo do inimigo. Meu Deus, a minha mãe me obrigava a assistir o Jardim do Inimigo, dizendo que eu ia receber flores se eu aprontasse alguma coisa e tal. Então é muito legal a gente transicionar na geração, né? E É, ver que quantas pessoas que foram abençoadas na época, né? Quando nós começamos, o teatro ele não era uma coisa muito comum na igreja, né? Algumas é, igrejas não era nem sim, permitido, né? Era coisa do inimigo, pesado, mesmo né? assim, era pesado e tal. E eu lembro quando eu me converti, eu tinha 19 anos, agora eu tô com 45. E eu lembro que eu pensei, eu vou entregar o teatro então, eu não vou fazer mais arte na igreja, porque eu já fiz no secular e agora então eu sei que o Senhor vai pedir para mim e tal, sabe? Então na minha cabeça é assim, não pode, então Sim. eu vou parar de fazer arte. Só que aí eu vi na época existia muitas esquetes da Jocum. Uhum. Então a Jocum fazia peças de tipo 5 minutos, 10 minutos e tal. E eu comecei a ver, falei, olha que legal, que ferramenta incrível, né? De poder pregar o evangelho, poder levar o amor de Deus através da arte. E aí eu fui sonhando muito com isso, sabe? Fui sonhando. O pastor pregava e imaginava altas cenas assim. O pastor estava pregando e imaginava os anjos voando, entrando uma cena ali, Você sabe? também é da Então, época o Unici. do Fantástico Mundo de Bob? Sim, exatamente. Então é muito legal porque era um momento em que assim a igreja dizia, palhaço é coisa do inimigo, isso, a dança não pode ir tanto e tal, e a gente Uhum. quebrou esse paradigma, né? Foi mostrando que realmente as pessoas podem ser tocadas através da arte. E eu lembro que eu comecei a fazer o Jardim do Inimigo
E foi, na época, um choque, você imagina. Porque se as pessoas diziam que o teatro era coisa do inimigo, imagina eu entrando vestido de inimigo. Então era um choque cultural gigante. Era. E aí foi maravilhoso. Nós éramos um grupo de 12 jovens, mais ou menos, e começamos a viajar por tudo quanto é lugar, por várias igrejas no Brasil. Ficamos um tempão em Minas, no Rio, e foi viajando. E aí o Senhor abriu Uhum. as portas, sabe, para que a gente pudesse entrar não só nas igrejas, como nos presídios, nas casas lares, nas ruas. Nossa, nós fizemos tanta loucura, tantas apresentações em tantos lugares que vocês não acreditam, assim, sabe? Em lugares bizarros, assim, por exemplo, no Complexo do Alemão, no Sério? Rio de Janeiro, a gente foi apresentar no meio de um baile funk, assim, com um tráfico ali, com os traficantes, todos armados, e a gente entrando para fazer a peça e você vê aqueles homens colocando metralhadora no chão, sabe? Se rendendo ao Senhor. Então é tanta história, eu vou ficar parecendo aquele tiozinho que conta as histórias, né? E a gente Uhum. viveu isso até que chegou no ponto, que é o que nos uniu mais uma vez aqui, que é a Aldeia NC, Sim. que depois de muitos anos, eu acho que fazia o quê? Acho que uns 10 anos, mais ou menos, que eu estava fazendo a peça. E eu fui para uma cidade do interior de São Paulo chamada Assis e vi um VHS na época, um vídeo de um projeto em Angola, na África. E eu nunca pensei, sabe, que eu ia para a África. Nós não tínhamos condições Uhum. nenhuma, sabe, para fazer uma missão assim. Então nós fazíamos as peças nas igrejas, as pessoas viam, levavam a gente, tranquilo. Então pensei, essa é a nossa missão, é essa, através da arte, é isso que já para mim já é incrível. Só que aí meu coração ardeu muito, sabe, para poder. Quando eu vi aquele vídeo de crianças comendo mato, comendo terra, e eu falei, ué, o que está É. acontecendo, meu Deus? Só que aí para mim foi muito forte, né? Porque eu comecei a sonhar com isso. Eu sonhava com crianças chorando e pedindo ajuda, e eu, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu fui atrás da missionária que estava lá. Na época tinha tipo ICQ, umas coisas que as pessoas não vão saber, mas enfim, né? Era a nossa inteligência artificial da época. E aí consegui falar com a missionária e fiz uma campanha no Brasil. Gente, a gente precisa levar coisas para doação e tal. E eu fui parar em Angola, depois de uma campanha também com o Orkut, né? Tem até uma coisa interessante, que às vezes tem pai, mãe aí que está assistindo a gente, né? Que os filhos são tão abençoados com 3 palavrinhas e fica, nossa, como é que eu posso fazer para meu filho se envolver em missão? Eu como uma mãe, como um pai, que já tenho tantos afazeres, sabe? E de repente você perceber que assim, eu não tinha absolutamente nada, o Unici não tinha nada para poder fazer esse trabalho, sabe, gente? Era realmente fé e visão assim de algo. E eu lembro que a gente começou esse trabalho lá, eu fui para Angola, fiquei muito chocado, mesmo que a primeira vez que eu cheguei lá eu vi uma morte de uma criancinha de 1 ano, né? Ele era por malária, né? Então era um óbito, que era um velório que tinha. E eu fiquei tão chocado que a mãe já tinha perdido uns 3 filhinhos, sabe? E eu falei, Ah, meu Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. Não dá para chegar aqui e só dar um chocolate e voltar e tirar uma foto e deixar no meu status ali. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a falar para todo mundo mesmo, sobre esse sonho, esse projeto. Todo mundo dizia que maluquice, por que não fazer uhum. aqui do lado? Né? Aí as pessoas criticam, poxa, mas tem aqui do lado, sempre tem Sempre do tem. lado. E o nosso lado, só que o lado, na visão de Cristo, ele não é o do nosso lado a 100 metros, ele é até os confins da terra. Exatamente. Então não há limite, é o que eu falo, onde tem criança com fome, a gente vai, independente seja aqui, seja em Israel, na Palestina, na África, na Ásia, seja onde for, eu acho que o nosso lado, ele é na visão de Deus, então não há limite, Uhum. sabe? E as pessoas, elas falavam, nossa, mas tem que ir aqui e tal. E porque lá onde nós estamos é muito longe, até da capital de Angola, que é Luanda. A gente está É. numa província chamada Bié, que é mega longe, é lugar que não dava para Nem chegar de chega. jeito nenhum. E aí a gente Uhum. chegou lá e começou esse projeto lindo, e como você disse, hoje temos aí quase 1.500 crianças, na verdade. Nós Tá? temos entre jovens e crianças ali, viúvas, albinos, e é isso, eu estou muito feliz. 3 Palavrinhas participou no final do ano, a gente com uma festa Sim. linda, ajudou. Eu preciso mandar o vídeo para ela, que eu ainda não Ai, mandei, das crianças recebendo os ver. brinquedos, Quero das ver crianças demais. emocionadas. Nossa, foi uma benção, foi uma benção. Falei muito, né? Misericórdia. Não, nem começou. Só disparei. Aqui, tem uma pergunta. É, como que é assim? Como que você acabou decidindo continuar? Porque você fez uma estrutura lá, né?
Você construiu ali, não sim. foi? Como que você chegou no ponto de falar assim, não, preciso construir uma estrutura aqui para poder ter essas pessoas É. aqui para eu poder ajudar? E também, como que você faz? Porque você não consegue abraçar o mundo, né? Como que você Uhum. faz para administrar o coração de ajudar quem tá ali e quem não dá, como é que você fica? Esse é o momento crucial. Gente, vocês não têm noção. Quando você chega no momento em que você fala, uau, são 15 anos de projeto. Então, nesses 15 anos, nós fomos construindo aos poucos, cada ano um pouquinho, aumentando. E aí, quando você acha que tá grande, você olha ao redor e é o que você falou, tipo, meu Deus, tem mais gente lá fora. Do lado do muro de fora tem mais gente precisando. A gente começou um projeto todo sábado para receber umas crianças, que inclusive a oferta que vocês abençoaram a gente conseguiu nesse culto aí de sábado, meu, de quase 1.000 crianças, né, para receberem os presentes e tal. Só que aí, cada sábado foi aumentando mais, sabe assim, tipo, 1.000, daqui a pouco 1.200, daqui a pouco 1.500. Se a gente deixar, não Entendi. tem fim. É o que você falou, assim, a gente quer abraçar o mundo, mas chega Uhum. uma hora que você fala, meu Deus do céu, era importante que tivesse um projeto em cada esquina para poder ajudar o tanto de gente que precisa, que tem necessidade. Quando a gente começou a construir lá, na verdade, foi assim. Eu lembro que a gente ia e aí eu conseguia levar brinquedo e as doações, porque quando eu cheguei lá, as crianças elas pegavam, por exemplo, no lixo as garrafas de bebida e elas faziam as Boneca. bonecas, né? Então pegava o cabelinho do milho, fazia É, bonequinha e tal. E eles são muito criativos, as crianças são extremamente criativas, que elas fazem uns carrinhos é demais, de caixa de né? leite, é demais, é demais. Só que a gente daqui fica assim, nossa, eu queria tanto que eles É, conhecessem um brinquedo aqui e é, tal, meu Deus. E aí eu levava um monte de brinquedo, um monte de roupa, chinelo, só que eu percebi que precisava de algo contínuo. Então, e isso ficou muito forte porque um dia eu vi umas crianças levando lata de leite ninho na cabeça para poder sentar na escola. Só que detalhe, a escola não tinha parede. Então a escola ela era só um terreno. Então lugar, né? a professora escrevia com o dedo no chão. Então elas colocavam lá os números no chão, as crianças ficavam também escrevendo no chão e elas sentavam numas latinhas e outras escolas elas sentavam em cima de pedras. E aí eu comecei a falar, meu Deus do céu, porque o país tinha acabado a guerra há pouco tempo, sabe? E eu falei, meu Deus, não dá, a gente tem que fazer alguma coisa, precisa trazer um pouco mais de dignidade para essas crianças e tal. E aí foi a ideia de construir, de fazer realmente as salas de aula, de fazer as casas para recebermos os órfãos que vivem lá hoje. E só que aí, como eu falei, depois de 15 anos você para, você vê que tipo assim, nossa, que projeto que tá Uhum. lindo, tá tão grande, meu Deus. Só que aí quando você olha ao É redor, descobre que pequeno. esse grande se tornou pequeno. E aí você fala, meu Deus do céu. Eu até falo, né, que a gente fica pedindo, pedindo, pedindo toda hora. É porque não tem fim. Por exemplo, lá tem viúvas de 90 anos que recebem cesta básica todo domingo. Não tem como daqui a 6 meses ela começar a trabalhar em algum É, lugar e não, é pro resto da vida delas, é os últimos anos da vida delas que nós vamos dar um pouco de amor, carinho através das cestas. Então nunca vai acabar. é. É um negócio que não tem fim, né? Então precisa muito de Assim, ajuda. o nosso objetivo até é de trazer aqui, né, para conversar um pouquinho, é que as pessoas que estiverem aqui acompanhando e vendo possam também participar, né? Uhum, Eu tenho certeza, certeza. A gente sempre fala de dinheiro e valor e tal, que não importa, né? Assim, se o que você oferecer vai ser bem usado ali, né? Às vezes o que é pouco pra gente aqui é um valor grande lá, né? uhum, Até por questões monetárias mesmo, né? O real, o dólar, vale muito ali, né? sim. Lá. Então, e eu estive em Angola, né? Lá, em 2019, Hum, eu fui com três palavrinhas. Foi nossa primeira viagem com a trupe, assim, para fora do Brasil, né? E a gente foi para lá e a gente visitou uma aldeia também, mais próxima dali mesmo. A gente só ficou em Angola, a gente não saiu dali. E assim, foi o que você falou, mexeu muito com a gente, porque a gente vê coisas que a gente. Eu sempre trabalhei na igreja com serviço voluntário, sempre fui em favela, sempre tive ali ajudando no centro estudantil, né? Aquelas crianças que vão para a escola de manhã e à tarde vai para lá, almoça e vai para casa, né? Sempre assim, trabalhei com eles ali, com as crianças. E vi pobreza. A gente ia na favela evangelizar, a gente viu pobreza, mas quando a gente chegou lá na África, a gente viu outro nível. sim. Não é uma coisa que a gente conhece, né? Assim,
que eu tinha visto algo semelhante no Brasil. Não, não tinha. Já fizemos várias viagens missionárias, desde criança eu faço isso, né? Cresci na igreja, então o que a gente viu lá, de começo, assim, é assustador, né? Porque é desumano mesmo. Não é uma coisa assim que você tá com fome, não. Que você tá morrendo mesmo. As crianças estão morrendo de fome. Isso, isso não tem como não mexer com qualquer ser humano, né? Seja adulto, mas criança mexe mais ainda, né? Pelo menos comigo, assim. Porque elas são inocentes, elas não têm culpa do que está acontecendo, da guerra. Não tem culpa da doença, não tem culpa de nada, né? Então, eu acho que um trabalho assim, ele é um socorro para as pessoas, é ser Jesus na vida delas. Porque o que eu estava falando aqui é que é fácil, assim, às vezes a gente cantar música e fazer o que a gente faz, e produzir, faz teatro, fácil entre aspas, né? Assim, dá um trabalho. Mas assim, se você faz isso e só leva a palavra, só bem entre aspas, porque a palavra é tudo que as pessoas precisam, é de Jesus. Mas você tem que ser socorro na vida da pessoa, na necessidade que ela tem. E a gente é Jesus na vida das pessoas assim. Então, a nossa fala, ela tem que caminhar junto com a nossa ação. Então, se você é cristão, se você ama Jesus, se você ama a Deus, se você ama o próximo, né? Você não é de religião nenhuma, mas você se importa com o outro, não tem como virar a cara numa situação dessa, né? E ser Jesus na vida dessas pessoas é o que faz elas entenderem muitas vezes quem é Jesus, quando você socorre. Porque ela entende o amor quando ela é socorrida no que ela precisa, né? Então, o fato de ser algo contínuo é ainda mais desafiador, né? Porque não é um serviço que você vai lá, faz e está resolvido. É Sim. para sempre. Então, o pessoal está perguntando aqui, gente, eu vou deixar aqui a live salva, inclusive, para vocês terem acesso a todos os dados, tá bom? Da AudNC, para quem quiser fazer ali uma doação, quiser de repente visitar. Tem várias formas que você pode contribuir, né? No meio do missionário. Igual a gente ensina para as crianças. Você pode orar, você pode contribuir, você pode ir. Você pode fazer um ou outro, você pode fazer os três, entendeu? Então, né? Tenho certeza que se você quiser ir lá na AudNC, contribuir, de repente você é da área da saúde, né? Monta uma equipe, certo? Sim. Você tem produto, você tem o que você trabalha e procura saber como que eu posso ajudar, né? E com certeza tem formas de ajudar. Inclusive a forma financeira, que eu acho que, na minha cabeça, tá? Posso estar errada, mas uma das formas mais inteligentes, porque aí você manda o dinheiro para um lugar que você sabe que precisa, que vai ser bem usado e que vai ser usado na necessidade. Uhum. Não sei como é que é lá, mas onde eu fui, precisa de tudo, tá? O que você precisa? Tudo. Tudo falta. Uhum. Comida, falta Uhum. roupa, falta chinelo, falta saneamento básico, falta tudo. Mas tem uma coisa que falta que é tipo, é básico, que é comida. Então, Sim. o que a gente fazia lá era comida, porque as outras coisas ficavam sendo secundárias, sabe? Sim. Então, assim, vamos deixar salvo aqui para vocês terem todos esses dados aqui para poderem também ajudar ali na. Não ajudar, tá, gente? É participar, porque você está semeando. Diferente, né? Você está semeando na vida de crianças que precisam. Agora tem uma dúvida. Desculpa, a gente tô com uma tosse hoje, tá? Mas Uhum. tem uma dúvida. Me fala um pouquinho sobre a questão das crianças albinas. Qual que Sim. é ali o desafio? O que acontece? Eu vejo que tem muitas crianças albinas que Uhum. são tratadas, vejo a questão da pele. Explica pra gente um pouquinho. Olha, isso é algo que me surpreendeu muito no projeto, né? Antes só sobre o que você falou, que é muito real, né? Sobre a questão. Quando vocês, no final do ano, me perguntaram o que vocês precisam aí no projeto, eu até engasguei, né? Porque Eu eu sei. fiquei pensando, meu Deus, como você falou, tudo, né? Tudo. Aí eu falo, o que eu vou falar? Que área que eu vou falar? Porque toda área vai precisar mesmo, né? Mas uma É. coisa que chama muita atenção, igual quando você faz essa chamada aí para as pessoas, independentes das religiões e do que elas acreditam, mas do amor ao próximo, isso é fundamental, porque assim, acho que a gente se esquece às vezes que existem pessoas neste momento que elas não comem para sentir sabor, Hum, elas comem porque elas precisam sobreviver. Então, quando você começa a ter esse discernimento que tem gente que assim, pera, eu preciso comer. Então é você acordar e o seu objetivo quando você acorda primeiro é onde é que eu vou encontrar comida? Será que hoje eu vou comer? Eu encontrei pessoas que estavam há 3 dias também. sem comer absolutamente nada. Uhum. E aí, às vezes, eu pensava
assim, meu Deus, às vezes a gente compra uma pizza ou vai comer alguma coisa, a gente escolhe que sabor que eu quero sentir hoje, né? Que lanche que eu quero. Nossa, eu tô com uma vontade de sentir um sabor gourmet, alguma coisa assim, Uhum. né? A gente escolhe pelo sabor. Enquanto existem pessoas que elas precisam comer, senão elas vão morrer. Então, quando você chega nesse grau na vida, sabe, de fome, onde você só precisa encher a barriga para aquele próximo, para aquelas próximas Uhum. horas e talvez você vai comer depois de 2, 3 horas, é muito triste. Então, quando a gente realmente entende o valor de 10 centavos, R$ 1, seja o que for, quando junta nessa rede, nessa união que nós temos hoje, tantas pessoas do bem, né? Meu Deus, isso transforma realmente a vida das pessoas. Então, nunca desistam, por favor, pessoal. Seja qual projeto for, não precisa ser só o DNC ou qualquer projeto, onde você perceber que alguém precisa comer, precisa de alguma coisa, por favor, faça parte disso. Você não faz ideia de como isso vai mudar a vida de alguém. Agora, sobre os albinos, foi muito interessante porque nós começamos, ao longo dos anos, nós tínhamos 2, 3 alunos albinos. E um dia foi uma moça para o projeto, chamada Brenda, e em uma das visitas nas casas, ela encontrou uma menina, né, que chegou lá, tipo, não tinha janela, naquela casinha de barro, a menina ficava no escuro, porque o sol podia queimar a pele, então era algo muito sério, e chamou muito a atenção da Brenda, o coração dela ardeu muito sobre os albinos. E aí ela começou, então, a pensar, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos cuidar desses albinos e tal. Olha, eu vou te dizer, ela fez um encontro, começou a chamar os albinos para poder dar protetor solar. E a gente começou a ver, tipo assim, muito albino chegando já com câncer de pele em estado avançado, assim, sabe? Bem complicado mesmo. E porque eles não sabem o que eles são. Então, o primeiro problema é por que que eu nasci desse jeito? Então, assim, existem aldeias, porque Angola é um país em reconstrução, eles passaram muitos anos de guerra, então, assim, por mais que o governo lute, faça, as autoridades façam, as ONGs precisam se mover porque é muita coisa, é muita Uhum. gente. Aí você pensa comigo, esses albinos, em algumas regiões, em alguns lugares bem distantes, não tem energia elétrica nem água, não tem internet, não tem televisão. Eles não sabem que existe, por exemplo, o oceano, o Brasil, os Estados Unidos, nada. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei em uma aldeia, eles correram de medo de mim porque acharam que eu era um bicho. Porque eles nunca tinham visto alguém com uma barba assim, com essa Olha, cor, entendeu? que Eu lembro dó. quando eu filmei, quando eu cheguei lá, eu mostrava a imagem, eles ficavam desesperados assim: como é que eu fui parar aí dentro? Para você ter uma noção de como alguns lugares ainda não são alcançados e o que é não ser, o que é um povo não alcançado, é muito além, né, do que a gente imagina. E aí, quando nasce uma criança albina no meio de uma aldeia, onde só tem negros, onde nunca ninguém leu sobre albino, ok? Uhum. De repente nasce alguém Diferente. muito branco. Totalmente diferente. Primeiro, o marido abandona a mulher porque acha que ela traiu. Hum. Porque como é que sai essa criança branca? As mães acham que aquilo é uma maldição. Então, quando eu perguntava para as mães, por que seu filho é assim? É uma maldição mesmo, nasceu assim porque é maldito. A vizinhança começa a hostilizar porque, tipo, isso daqui é algo, isso não é normal, isso vai trazer azar pra gente. Então, eles expulsam, eles ignoram. Em alguns países da África, se vocês forem pesquisar aí, gente, pesquisem o que que eles fazem, né? É muito pesado com os albinos. E aí nós encontramos então crianças que chegavam ali sem amor, sem carinho, sem saber por que elas eram assim, e assim, vou ajudar meu pai na lavoura, volto todo queimado. E por que que eu sou assim? Então eu não sabia que era o sol, o pai não sabia por que que estourava tantas feridas na boca, sabe? Você imagina às vezes quando a gente tem uma feridinha, dói muito, né? Chegam crianças lá totalmente arrebentadas na pele. E aí a gente começou a entender que precisava fazer algo para essas crianças. Eu sei que chegou um final de semana que tinham 300 albinos, todos da região. Estavam todos escondidos. Você imagina? Na mesma região, na mesma cidade. A gente está em uma cidade muito pequena, não é uma cidade grande. Imagina uma cidade grande, então, como é que não Nossa, deve ter? então a gente percebeu que, tipo, uau, a gente precisava dar voz para essas crianças, sabe? Hum. Então a gente Uau. chegava assim, tem fotos, quem quiser visitar o perfil da UDNC, tem fotos lá de crianças que chegam com a pele toda queimada, 10 dias depois, só por conta do protetor solar, já tava com a pele linda, sabe? Então hoje a gente chega lá, é muito legal ver. Eles se acham, né? Porque a gente já levou fotos de modelos albinos, explicou para eles o que que é, explicou para os É pais normal, que né? ética é, o que substância que falta, o porquê, o cuidado. Então é muito bom ver, né, quando o amor de Deus chega num lugar,
como transforma, né? Então essas crianças hoje amam o cabelo delas, amam a pele, Que sabem que elas são lindo. criadas por Deus, e que simplesmente é uma questão orgânica ali que aconteceu, e é muito lindo ver como os pais estão orgulhosos de terem filhos albinos e tal. Essa semana aconteceu uma coisa muito bonita. Tem um garoto albino, o Santos, que ele mora com a gente, né? E ele foi morar porque, assim, a prefeita, que é administradora da região onde ele vive, teve que tirar de lá porque todos os vizinhos hostilizaram e aí levaram para o nosso projeto porque ninguém queria saber dele lá. Então ele já está há alguns anos, tá lindo, e aí descobriu agora que a mãe faleceu, infelizmente. Aí nós voltamos lá porque ele queria saber do irmãozinho dele. Você precisa ver o vídeo, ele voltando para a aldeia todo estiloso, todo bonito, Bonito. indo buscar o irmãozinho, que não é albino, e assim, eu falei, olha como é que Deus faz, né? Pegou esse menino desprezado, agora ele volta em outra condição e ainda salva a vida do irmãozinho que Puxa. estava lá, né? Então Porque é quando é isso, gente. assim, o irmãozinho fica com quem? Então, aí ficou com a avó, né? Só que a avó Nossa. não tem condições nenhuma de cuidar. Então a mãe faleceu, o pai foi embora, abandonou depois que o Fica menino albino solto, né? nasceu. Fica É, solto mesmo, sabe? eu Muita lembro que informação, né? Meu Deus. eu lembro quando eu tava lá, é, me perguntaram assim, acho que o pessoal que tava lá perguntou mesmo intencionalmente, né, o que que significava ser avó para uma avó. Ela falou que não gostava Eita. não, porque ser avó é cuidar dos filhos, Uhum. porque as mulheres ou morrem ou abandonam os filhos e quem fica com os filhos são sempre os avós, né? Sim. Então, é uma cultura muito diferente, né? A gente tem que chegar e aprender. Mas o que você falou do albino é muito interessante. Eu não tinha pensado nisso, sabe? Deles se Uhum. sentirem tão malditos, né? Sim. Imagina, você chegar com conhecimento, a verdade liberta mesmo, né? Você Uhum. chega com Isso. conhecimento, a pessoa se sente humana, né? Imagina você pensar que você é uma maldição. Nossa, Imagina, que meu coisa Deus. mais triste. Sendo que Deus tem planos lindos para eles, eles não sabem, né? Então, chegar lá com a verdade, eu acho que é Ah, levar a vida, né? liberta, é realmente a verdade liberta. Nós conseguimos bolsa de faculdade para umas meninas albinas que eram super inteligentes, conseguiram essa bolsa numa universidade estrangeira que tem lá. E sabe, imagina a alegria isso, né? De ver e falar, uau, o que é que essa menina está fazendo aqui? E Nossa, mudando tudo, porque a que verdade chegou demais. para elas através do amor de Cristo. Então não tem Imagina, como escapar, né? imagina elas crescendo, estudando e o testemunho que elas vão Uau, dar. Isso aí sim. muda a vida. Isso eu acho que, tipo, é o que eu falo aqui, gente. Isso você semear na vida de uma pessoa, olha qual seria o futuro dela antes do Nissi. Uhum, Qual sim, seria o futuro é dela? verdade. Entendeu? Tem um monte de gente perguntando aqui, Kaique. Ó, tem uma enfermeira, tem Hum, dentista, tem várias pessoas perguntando aqui como que faz para se envolver como voluntária, para ajudar. Eu sei que eu vi aqui o pessoal falando que tem no site, mas qual que é o melhor caminho? Quero me voluntariar, não importa a forma, indo, doando, como que eu posso me voluntariar, né, e contribuir com a UDNC? sim, olha, a área médica é a área que a gente mais precisa mesmo, né? Então, vocês que estão falando aí sobre como é isso, se o custo é alto, se não é, depende da época do ano, né? Como essas viagens aí de alta temporada, às vezes a passagem está um pouco mais barata, às vezes um pouco mais cara, às vezes tá a Uhum, média de três e pouco, cinco e pouco, seis e por aí vai. Mas a gente está abrindo para receber pessoas agora, né? A gente recebeu uhum. uma turma em outubro ou novembro, e a gente já recebeu uma caravana do Sorriso uma vez, vários dentistas foram, eles atendiam tipo 300 pessoas por dia, para você ter uma noção, na região. Então é muito importante. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, podem mandar por DM lá na UDMC, a gente explica para você também o formulário para preencher e tal, mas não é tão complicado não. E eu acho que o grande X da questão aqui nessa live é você entender que você pode fazer, você tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Isso é muito real, porque eu lembro de várias pessoas que já foram e só disseram assim: nossa, eu queria muito ir, mas eu não tenho condições de atravessar o oceano, ir para lá, mas é meu sonho e tal. Só daí a pessoa falou: eu vou. Aí uma menina falou que ela chegou no salão de cabeleireiro, aí ela contando pro cabeleireiro, ele foi e ofertou R$ 1.000 na vida dela. Olha Aí aí. a moça que estava ouvindo atrás também se sensibilizou e ofertou na vida dela. A outra que vendeu o negócio. Então, assim, é aquela história, né? É só você Ai, colocar a gente, mão, é é só botar o pé. impressionante. Então, a gente precisa agir. Então, às vezes, não se limita nisso. Ah, será que é caro eu ir? Não é? A passagem, como é que é? Hoje, graças a Deus, abriu, né? Mas essa questão de visto também é um pouquinho mais fácil para entrar no país, né? Para curta Uhum. duração, a viagem.
Então não é difícil, não é impossível, e eu posso te dizer, vocês precisam ir porque vale muito a pena. Uma vez, uma mãe levou um menino, uma criança de que tinha 3, 4 aninhos. Você acredita que esse menino foi tão tocado na vida dele? Porque ele não sabia, né? Porque vai crescendo no ambiente, tem tudo e tal, sabe que, por exemplo, tem Wi-Fi, tem descarga no banheiro, tem torneira, você abre a torneira, cai água, e de repente chegou em um lugar onde. O que que é torneira? Não, isso não existe. Para você ter uma noção, as mães lá assustaram o que que era uma chupeta, porque o menino chegou com a chupeta e elas ficaram assim, esse menino tem problema, achavam que ele tava, era de respirar aquele aparelho que era só uma chupeta. Então esse menininho ficou tão tocado, hoje ele já tem acho que 13 anos, é um menino de Deus, ele se tornou tão sensível, então eu falo, pais, levem seus filhos em lugares missionários, seja adolescente, seja criança. Então é isso, eu sou o maior incentivador que vocês se envolvam em qualquer ação missionária que vocês conhecerem. Mas se vocês puderem conhecer a DNC, gente, vocês vão ser totalmente tocados. Seja qual área for, seja na área da medicina, como tem muita gente aqui, mas eu só vou lá para contar história, incrível, vou lá para ensinar aula de voz, eu vou lá para ensinar a pintar, vou ensinar a fazer comida, entendeu? Tudo que a gente tem é incrível, porque você É. senta do lado de uma pessoa lá, né? Às vezes 15 minutos de conversa com alguém ali numa aldeia, você já muda a vida dessa pessoa para sempre, sabe? Então, Ó, vale a pena. olha aqui, a Gisele Kessia falou que ela tem livros infantis e gostaria de doar alguns É. livros. Ué, manda também aqui no Instagram, né? Que às Sim. vezes é mais fácil, né, de responder. Isso. É assim, às vezes você vai lá sem saber o que você vai fazer, você só vai. Você chega lá e Deus te mostra o que você vai fazer. Eu sempre falo assim, gente, só vai. E você falou uma coisa que é muito séria. Eu sempre vejo assim na Bíblia que toda vez que a gente dá passos de fé, né, a gente Uhum. fica esperando Deus fazer para É. depois ir. Não. Quando você fala, eu vou, Deus abençoa. Entendeu? Uhum. Quando você dá o seu primeiro passo de falar assim, não, eu vou fazer, e começa a compartilhar, as pessoas que não podem ir vão te abençoar. Uhum. As pessoas que entendem isso, Deus vai levantar pessoas. Que recurso, Deus não tem falta deles. Então, Uhum. se você Exatamente. disponibiliza o seu coração, hoje a gente vê assim, meu Deus, com 3 palavrinhas, tanta coisa que a gente tem feito. Uhum. E a gente começou a ser recurso. Não tinha recurso. Tinha recurso para fazer um vídeo. Tava contando aqui. Nossa. Eu só fiz a música do sabão. E gastei todo o meu dinheiro para fazer uma música do sabão. Entendeu? Então depois a gente começou a fazer o quê? Mostrar os projetos, mostrar, falar e falar. E aí as pessoas vieram e a gente foi conseguindo ali parceiros. Para tudo é isso. O que você colocar no seu coração, Deus vai trazer os recursos, Deus vai trazer a provisão. Para tudo, sendo da vontade dele, no tempo dele vai vir tudo. Então, Uhum. disponibiliza o coração, gente, vai lá, né? Vai lá abençoar as crianças, você é médico, já procura saber tudo que você pode levar, né? Conversa com o Kaique aí, que ele deve saber até os medicamentos que precisa, né, Kaique? É verdade. Dentista. Eu sou nutricionista, né? Então essas coisas mexem demais comigo, assim, a questão da alimentação. Tem muito produto que é fortificado já, né? Que você pode Uhum. consumir, que você pode, a farinha que já é fortificada, o leite que já é Legal. fortificado. Que aí você dá aquele alimento e ele já vem fortificado com outros nutrientes. Uhum. Então, além de nutrir, né, de matar a fome, ele vai nutrir de uma maneira mais potente. Então, se você gosta de contar histórias, se escreve livros, se você gosta de sentar, Uhum. ficar só com a pessoa ouvindo, eu tenho certeza que o importante é ir, né? Deus vai dando os recursos e falando como que você pode ser bênção na vida das pessoas. Eu tenho certeza, sabe o que também, Kaique? A gente vai para abençoar e é a gente que volta a abençoar. Uhum. Nossa, minha vida mudou radicalmente. Todo mundo que vai volta extremamente, sabe, impactado. Uma vez eu lembro que eu sentei com uma senhora, ela cuidava dos filhos da irmã que faleceu e ela tinha tipo umas 10 crianças mais ou menos. Então eu fui na casa dela, aí ela, uma humildade assim, a casa limpinha, mas tudo de terra, o chão, de barro, mas as panelas tudo areadinho, não tinha Oh, comida, mas a panela toda, uma dia ela pegou uma cadeira, colocou do lado de fora assim pra gente ficar conversando, mas ela ria, ria, uma alegria tão é. grande. Aí ela até brincou, ela falou assim: "Eu não vou ficar mesmo com a boca fechada não, porque fica mesmo com a boca fechada. Isso mesmo dá mau hálito, tem mesmo que rir, tem que conversar, tem que falar, Deus é bom." E aí eu falo, meu Deus, Como pode? é sempre um tapa na cara, assim, É. de você ver. Uma vez eu fui em um culto, as crianças, as mães, elas
Elas não tinham nada, mas elas tinham uma alegria tão grande. As crianças, o grupo do louvor tocava com ferro velho. Então era coisa que eles achavam no lixo e saía um som. E aquelas mulheres gritavam assim: obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada. E quanto mais elas falavam obrigada, mais eu falava: meu Deus, eu não sou grato. Me dava um nó na garganta, porque aí acabou o culto. E elas não iam chegar em casa e ia ter um jantar, ou ia sair com os amigos, não. Ia acabar o culto, sabe como que acabou? Elas não acabou o culto assim, tipo, oi, irmã, Deus te abençoe, a paz. Não, era pulando, dançando e saindo, se alegrando e pegando o mato, porque era aquilo que eles iam comer daqui a pouco, sem energia nenhuma, sem água potável, né? Então, eu sempre pergunto, imagina você sair de um culto e saber que chegar em casa você vai pegar uma água suja para beber e você não vai ter nada para oferecer. Então, essa alegria genuína que eles têm de saber que Deus é poderoso, que Deus é bom e é acima de todas as coisas, é surreal. Então, eu fico assustado e realmente quem for para qualquer viagem assim missionária vai voltar muito impactado. Você falou sobre essa coisa da gente tomar uma atitude, né? Tem um livro que acho esqueci o nome, que a minha cabeça é uma benção, mas ele acho que é do Reinhard Bonnke, Evangelismo por Fogo. Era um grande missionário que levava milhões de africanos e tal Ah, Renan para. Blanc, né? É Renan isso, é Blanc. incrível. E aí eu li o livro, né, quando eu estava começando o projeto em Angola, e ele disse uma coisa interessantíssima, porque ele falou assim, a Bíblia diz que os discípulos eles iam, e o Senhor cooperava com Hum, eles. Então eles iam e o Senhor cooperava. E aí isso mudou minha chavinha. É tipo assim, é isso. A Bíblia diz assim: o homem faz planos. A última palavra é do Senhor. Então são duas personagens aí, cada um com ação. Ué, o que que aconteceu é com esse isso? balão? Eu não, Então, não apareceu fui um eu, joinha não. pra mim aqui também mais cedo, eu não De sei que repente barato que subiu é uns esse. balões. Será que é uma confirmação, meu Deus? Olha aí. Oh, Vamos glórias. subir mais alto, aleluia. E aí a Bíblia diz, né? O papel de Deus, a função nesse caso desse versículo o papel do homem é fazer planos. Deus é de dar a última palavra. Então eu faço os planos, eu mostro para Deus, falo, Deus, tá aqui, ó, essa é a viagem, é isso que eu vou fazer, esse é o projeto, essas crianças que eu quero abençoar e Uhum, tal. E aí o Senhor dá a última palavra, ele vai dizer sim ou não. Então, assim, uhum. eu quando fui pela primeira vez, é o que eu te disse, eu não tinha condições nenhuma, o Unici não tinha estrutura nenhuma para construir nada. E aí Deus falou, faça. Eu lembro até uma vez que eu sou dramático, né, do teatro, eu estava no banheiro assim, Senhor, o que que eu vou fazer da minha vida? Que eu resolvi fazer conta, porque a palavra que veio para mim muito era que seriam 1.000 crianças para o projeto, que seriam 1.000 crianças que Deus colocaria nas nossas mãos, se transformariam em ministros de fogo para refinar o continente africano. Então essa era a palavra. Mas nem eu estava acreditando direito quando eu falava 1.000. Aí um dia eu fui fazer conta, sabe? Tipo, olha, como que deve ser para alimentar 1.000 crianças, construir para 1.000 crianças. Quando eu fiz as contas, aí eu parei, eu falei, Deus, sinceramente, eu acho que não tem condições. Aí eu falava, Deus, não vai ter como. Aí na hora Deus falou para mim assim: você faz a conta e eu pago. O projeto não é seu, as crianças não são suas. Aí a partir desse dia, então, eu entendi isso. Eu faço planos, como o homem faz planos. A palavra do Senhor diz sim ou não. E é isso. Você vai e o Senhor coopera com você. Eu até brinco sempre no Nici, no nosso ministério, falando isso, né? Que você age e o Espírito Santo lhe reage. Então é isso. Onde você colocar a mão é seu. Então você tem que agir. Ah, Isso. todas as bênçãos já estão disponíveis para nós nas regiões celestiais. Já estão disponíveis. Eu Você tenho que tem que ir pegar. lá. Ó, tá vendo aqui as colinas, as montanhas? Então, é tudo seu, por onde você colocar a planta dos pés. E eu posso dizer isso não por discurso ou só na teoria, mas assim, são 15 anos, gente, que a gente vive com esse projeto. E vocês não fazem ideia é provisão após provisão. Quando o pessoal do Três Palavrinhas entrou em contato com a gente no final do ano, eu tinha acabado de falar com a Ângela, que está até aqui na live agora, ela está em Angola. Eu tinha acabado de mandar um áudio para ela, porque a gente tinha falado sobre comprar as coisas para as crianças, fazer a festa de Natal das crianças, e estava fazendo conta. Eu mandei a Ângela, acho que não vai dar. Na sequência, assim, tipo, o pessoal do Três Palavrinhas mandou um áudio para a gente dizendo: olha, o Senhor tocou no nosso coração agora para poder abençoar. Aí, vocês estão precisando de alguma Hum, coisa. Eu fiquei assim, eu falei: meu Deus, sabe quando você leva um susto que Deus ele supre na hora, né? Porque é dele, o projeto é. é dele, ele tem interesse que você realmente vá atrás dos órfãos e Hum, das viúvas. Esse é o uhum. verdadeiro evangelho. Então,
Não tenha medo, gente. Você não precisa de dinheiro, você precisa do Senhor, que é o dono de todas as riquezas, dono do ouro e da prata. E é isso, Amém. aleluia. Falei muito, né? Nossa, que bom. A gente podia ficar falando mais um tempo aqui, porque eu vou te falar, é muito gostoso Sim, compartilhar o que Deus está fazendo e fazer parte, né? Não só fazer parte, mas ser parte da sim. obra dele, né? E queria muito aqui incentivar você e aproveitar e falar aqui para o Roberto, que deixou uma mensagem, tive a sua mensagem aqui, que você possa entrar aí no Instagram, aproveita que você está aqui já no Instagram, entra no Instagram do Giovanni, da UDNC, e já procura, assim que você sair do hospital, já se programa para você começar a servir, né? Ajudar pessoas, isso vai te dar propósito de vida, Amém. né? Eu sei que Deus tem planos lindos para sua vida, está tendo uma nova chance e que você viva para a glória dele e para abençoar pessoas. Não tem nada melhor do que a gente viver para a glória de Deus e para servir pessoas. Então você já entra lá e assim que você sair desse hospital, você já vai Uhum. sair com um motivo de vida, com um propósito de vida. Tenho certeza que vai ser bênção para você e você ainda vai abençoar muitas pessoas com a sua vida. Você tem valor, você é importante para Deus, para nós, tenho certeza que Deus tem um plano lindo para você, você está tendo uma outra chance, né? Então, aproveita essa chance e já começa a abençoar pessoas. Seja aqui no Javanici, seja onde você tiver contato, mas sirva pessoas, que vai te dar propósito de vida, né? Amém. É o que a gente vive aqui, tá? Todo mundo tem problema, todo mundo vê guerra no mundo, vê injustiça contra crianças, você vê tanta coisa pesada nesse mundo, porque esse mundo é do maligno, certo? O mundo jaz do maligno. Mas nós que amamos o Senhor, que escolhemos viver a vontade dele, a gente consegue desfrutar nessa terra, né? Tendo aflições, né? A Bíblia fala, tenha um bom ânimo, né? Nesse mundo teria aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essa fé que a gente tem, essa certeza de em quem nós cremos e o que ele tem para nós, e não só para nós, mas como ele pode nos usar na vida de outras pessoas, é muito maior do que o que está no mundo. A Bíblia fala, maior que está em nós do que o que está no mundo. Então, as coisas desse mundo não fazem parte, né, do que Deus tem para você, ou que Deus tem para mim, para o Kaique, qualquer pessoa que esteja aqui, certo? O que Deus tem para nós é uma vida em abundância. O diabo engana as pessoas falando que não, que não presta, não vale a pena viver, que não vale a pena. Olha quanta desgraça nesse mundo, né? Mas olha também quanta graça de Deus derramada, principalmente nos dando Cristo Jesus, nos dando esperança e salvação. Então, vamos colocar os nossos olhos, né? Levar ali a nossa mente a pensar o que nos dá esperança, tanto para nós quanto para o próximo, né? Então, muito feliz com essa live aqui, Kaique. Obrigada pelo seu tempo, Eu que obrigada por agradeço compartilhar sua muito. vida, seu testemunho e nos dar a oportunidade de conhecer um lugar, um solo fértil que a gente pode semear, viu? Então, gente, ó, quer servir? Já procura o Kaique. Tem um site também, você pode entrar no site, tem um lugarzinho escrito assim, voluntário. Você clica ali que você vai descobrir também como pode servir, viu? Fiquem com Deus. Amém. Obrigada mais uma vez, Obrigado, viu? Kaique. Deus Um beijo abençoe. para A gente todo vai se mundo. falando. Deus abençoe. Obrigado, gente.